Imagine por um instante estar diante de uma situação em que o destino de uma nação inteira parece pender por um fio e você, alguém sem posição militar ou destaque social, torna-se peça central em uma batalha que mudará a história. Pense na coragem necessária para enfrentar não apenas o medo, mas também a pressão de agir no momento certo, com sabedoria e determinação. É dentro desse cenário de guerra, opressão e livramento que surge a figura de Jael, uma mulher aparentemente comum, mas usada de maneira extraordinária por Deus para cumprir um propósito profético. Seja bem-vindo ao canal Biblion Holy. Hoje vamos mergulhar profundamente na vida e no papel de Jael, uma personagem bíblica, muitas vezes lembrada por seu ato ousado e até chocante, mas cujo legado vai muito além de um simples episódio narrado nas Escrituras. O livro de Juízes nos apresenta Jael em um dos contextos mais conturbados da história de Israel. Naquele tempo, o povo de Deus vivia uma fase marcada pela ausência de reis e pela repetição de um ciclo constante. Afastavam-se de Deus, caíam em opressão, clamavam por livramento e o Senhor levantava juízes para libertá-los. É nesse ambiente de fragilidade espiritual e política que surge a história de Débora, a profetisa e juíza de Israel, e Baraque, o comandante militar chamado para enfrentar Sísera, o chefe do exército cananeu. Os cananeus, liderados por Jabim, rei de Hazor, possuíam carros de ferro e grande poder militar, e por isso mantinham Israel subjugado com crueldade. Nesse cenário de conflito e esperança, Jael, esposa de Éber, o queneu, aparece como alguém improvável para desempenhar um papel decisivo. Jael não era israelita, mas pertencia a um grupo nômade que mantinha certa neutralidade entre os povos da região. Sua família vivia em tendas, afastada dos centros urbanos e militares, e isso a colocava em uma posição estratégica, mas ao mesmo tempo discreta. Quando Sísera, derrotado na batalha contra Baraque e o exército de Israel, fugiu a pé em busca de refúgio, encontrou justamente a tenda de Jael, acreditando estar em segurança por causa da aliança entre sua família e os cananeus. Mal sabia ele que Deus já havia escolhido aquele lugar e aquela mulher como instrumentos de justiça. Agora eu lhe pergunto, você já parou para refletir que muitas vezes Deus escolhe pessoas improváveis para realizar grandes feitos? Pessoas que, aos olhos humanos, não teriam condições de influenciar ou transformar situações, mas que, no tempo certo, se tornam instrumentos de livramento. Assim como Jael, talvez você se sinta pequeno ou insignificante diante dos grandes conflitos da vida, mas o Senhor pode estar preparando você para um momento decisivo. Escreva nos comentários. Você acredita que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo aquelas que parecem estar fora dos planos visíveis? A narrativa de Juízes descreve de forma detalhada como Jael recebeu Sísera em sua tenda. Ele estava exausto, sem forças, procurando desesperadamente abrigo após a derrota humilhante de seu exército. Ao ser acolhido por Jael, ele acreditou que tinha encontrado refúgio. Ela o convidou a entrar, ofereceu leite para que descansasse, cobriu-o com uma manta e o fez acreditar que estava seguro. O que parecia hospitalidade era, na verdade, parte do cenário que culminaria no ato pelo qual ela seria lembrada para sempre. Sísera pediu que Jael vigiasse a entrada da tenda e negasse sua presença caso alguém o procurasse. Ele confiou nela plenamente, sem desconfiar de suas intenções. Mas enquanto ele dormia profundamente, Jael tomou uma estaca da tenda e com um martelo cravou-a em sua têmpora, atravessando sua cabeça até o chão. O ato foi brutal, mas também decisivo. Sísera, o grande inimigo que havia oprimido Israel por anos, caiu pelas mãos de uma mulher improvável, cumprindo assim a palavra profética de Débora, que havia dito a Baraque que a vitória final seria entregue nas mãos de uma mulher. Esse episódio é um dos mais impactantes das Escrituras, pois quebra diversos paradigmas.
Em primeiro lugar, mostra que Deus não está preso a convenções humanas. Ele poderia ter dado a glória da vitória a Baraque, o comandante militar, mas escolheu concedê-la a uma mulher estrangeira, dona de casa, sem qualquer poder militar. Em segundo lugar, nos ensina que a verdadeira força não está em armas ou estratégias humanas, mas em estar no lugar certo, no tempo certo, disposto a agir segundo a direção de Deus. Mas aqui surge uma questão que gera reflexões profundas. Seria legítimo o ato de Jael? Ela foi astuta, sim, mas também letal. Como interpretar essa atitude dentro da narrativa bíblica? Alguns estudiosos veem em Jael apenas um exemplo de coragem, enquanto outros destacam o aspecto da justiça divina sendo executada. De qualquer forma, a Bíblia a coloca em destaque, e até mesmo o Cântico de Débora celebra seu feito, chamando-a de bendita entre as mulheres. E você, como interpreta esse episódio? Escreva nos comentários. Você acha que Jael foi movida apenas por coragem humana ou acredita que ela foi guiada pelo próprio Deus para cumprir esse propósito? O Cântico de Débora, registrado em Juízes capítulo 5, nos ajuda a compreender melhor a dimensão espiritual do ato de Jael. Nele, Débora e Baraque louvam ao Senhor pela vitória sobre os cananeus e exaltam Jael como instrumento dessa vitória. O texto diz: bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres que habitam em tendas. Esse cântico não apenas legitima o feito de Jael, mas também o insere em uma perspectiva espiritual. Ela foi a ferramenta que Deus escolheu para encerrar o ciclo de opressão de Sísera. Quando observamos esse cântico, percebemos que Jael não foi vista como uma assassina cruel, mas como uma mulher de coragem e fidelidade à vontade de Deus. A estaca e o martelo, objetos simples do dia a dia de uma dona de casa nômade, tornaram-se instrumentos de livramento. Isso nos leva a uma reflexão poderosa. Deus pode transformar aquilo que é comum em nossas mãos em armas espirituais de grande impacto. Quantas vezes pensamos que não temos nada de especial, nenhum talento extraordinário, nenhuma posição de destaque? Mas quando colocamos o pouco que temos nas mãos do Senhor, Ele é capaz de fazer coisas grandiosas. Esse episódio também ecoa em outros textos bíblicos que ressaltam a importância de confiar em Deus acima de estratégias humanas. O próprio apóstolo Paulo, séculos depois, declararia que Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Jael é um retrato vivo desse princípio. Ela não tinha poder militar, mas tinha coragem e discernimento. Em sua aparente fraqueza, se tornou símbolo de vitória e livramento. E aqui quero convidar você a refletir. Quais são as estacas e martelos que você tem em sua vida? Que dons, habilidades ou oportunidades parecem pequenos, mas que Deus pode usar para fazer grandes coisas? Escreva nos comentários. Você já experimentou momentos em que algo simples em suas mãos foi usado por Deus de forma extraordinária? Para compreendermos ainda mais a importância de Jael, precisamos olhar para o contexto mais amplo da época. Israel vivia sob constante ameaça de inimigos mais fortes e organizados. Era um tempo em que a falta de liderança espiritual gerava instabilidade política e militar. Nesse cenário, cada ato de fé, coragem e obediência fazia grande diferença. Jael se tornou uma peça-chave porque ousou agir quando a oportunidade surgiu. Ela não hesitou, não deixou o medo paralisar sua decisão. Sua história nos mostra que muitas vezes a diferença entre vitória e derrota está em nossa disposição de agir no momento certo. A narrativa também nos ensina sobre a soberania de Deus. Ele havia prometido libertar Israel e cumprir sua palavra, independentemente de quem seria o instrumento. Baraque foi chamado, mas hesitou, e por isso a honra da vitória foi dada a Jael,
Isso nos leva a refletir sobre responsabilidade e oportunidade. Quantas vezes deixamos de assumir o chamado de Deus por medo ou insegurança e vemos outros ocuparem o lugar que poderíamos ter tido? Não se trata de competição, mas de estar atento e disposto a ser usado pelo Senhor. Além disso, Jael se tornou um exemplo do protagonismo feminino nas Escrituras. Em uma sociedade dominada por figuras masculinas, mulheres como Débora e Jael se destacam como instrumentos de Deus, quebrando expectativas e mostrando que o Senhor não faz acepção de pessoas. Isso é extremamente relevante também para nossos dias. Deus continua usando homens e mulheres, jovens e idosos, pessoas de todas as culturas e contextos sociais. E eu pergunto a você, será que você tem reconhecido as oportunidades que Deus tem colocado diante de sua vida? Você tem permitido que o medo ou a dúvida o paralisem? Ou está disposto a, como Jael, usar aquilo que tem em suas mãos e ser parte do propósito divino? Escreva nos comentários em qual área da sua vida você sente que Deus está chamando você para agir com coragem e fé. Concluindo nossa reflexão, a história de Jael não é apenas um relato de guerra e morte, mas uma lição atemporal sobre fé, coragem e propósito. Ela nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer circunstância, para realizar seu plano soberano. A vitória sobre Sísera marcou o fim de um período de opressão e abriu caminho para um tempo de paz em Israel. Tudo isso foi possível porque uma mulher simples, sem posição de destaque, decidiu agir de acordo com a direção divina. Jael nos inspira a não subestimar o valor de nossas ações e a importância de estar atentos às oportunidades que Deus coloca diante de nós. Seu exemplo nos ensina que, mesmo em tempos de trevas e incertezas, podemos ser instrumentos de luz e vitória quando confiamos no Senhor. E aqui quero deixar uma reflexão final. Será que hoje, em meio aos desafios que enfrentamos em nossas famílias, igrejas e sociedade, Deus não está levantando pessoas como Jael, pessoas simples, mas dispostas a dizer sim ao chamado do Senhor? Talvez você mesmo seja chamado a ser esse instrumento. Você acredita que Deus pode usar sua vida para mudar a história de outras pessoas? Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe sua reflexão nos comentários. Sua participação pode edificar outras vidas. E não se esqueça, se inscreva no canal Biblion Holy, ative o sininho, compartilhe este vídeo e continue conosco em nossa jornada de estudo da Palavra de Deus.